Fala pessoal, estamos aí com mais um podcast aí do Agropod. Hoje a gente está aí com a Gabi. Aqui, satisfação, Gabi. Hoje com o nosso convidado aí, um cara gente boa demais, um amigo, um irmão aí, respeito demais. Kozo Yoshimura, como é que você tá, meu amigo? Chega. Graças a Deus, obrigado pelo convite, seu da Gabriela. Tamo aí, precisar. Vamos falar de tudo aí desse trem. Vamos falar hoje sobre cavalo aí, daquele jeitão. Vai devagarzinho que eu falo bem ligeiro. E vamos agradecer nossos patrocinadores, né? Não pode deixar de falar deles aqui também. Opa, com certeza. Da Toro Louco, da 153 e a Vaqueiros. Pessoal aí que sempre aí estão nos apoiando. E muito obrigado aí. Bora acompanhar que hoje o podcast vai estar bacana demais. Mas e aí, Kozo, fala um pouco aí também da sua história de vida, de como começou. Vou começar contando sobre o cavalo, né? Que eu acho que é por isso que eu estou aqui. Nós começamos no cavalo em 2007, que eu já criava alguns animais com um documento 3/4, 6/8, gostava no sítio lá em Tuí Paulista até. E meu pai queria comprar uma chácara para lazer e acabou aí o Nemo Útil Agradável, comprou, me ajudou a colocar ali, compramos cavalos e começamos nesse jeito. E aí tínhamos os animais para 3/4 e começamos a investir aos pouquinhos no cavalo quarto de milha com um pouco mais de qualidade. E assim foi indo e, graças a Deus, estamos até hoje aí no negócio do cavalo quarto de milha aqui, firme e forte. Ó, que maravilha. E como começou essa história, essa interação aí de você com o agro e tá voltado aí também para o mundo do cavalo? A sua família já gostava disso? Já fazia isso? Ou não tinha? O meu avô sempre foi da pecuária, né? E eu acompanhei meu avô grande parte da adolescência. E eu ia com ele na fazenda, ajudava ele, dos meus 15 aos 20 anos, mais ou menos. E nisso despertou algum interesse e por alguns fatores, alguns eventos que aconteceram, comecei a ter cavalo. Até um amigo começou a ter, e tinha comigo, o Jordânia até na época, tinha comigo cavalo em Tuí Paulista e tal. Mas era uma coisa bem... Como posso falar? Eu sou ruim de palavras, eu esqueço palavras, vocês vão completando minha frase. Deixa com a gente. Um negócio, era bem amador mesmo, e depois de 2007 foi quando a gente começou mesmo a ter os cavalos de qualidade, mas começou realmente justo como um negócio. Meu pai ajeitando os negócios, sabia que eu gostava muito e fomos trabalhando nisso daí. E graças a Deus foi tudo dando certo no cavalo. Então eu falo que eu tenho muita sorte no cavalo. O cavalo me proporcionou muitas coisas. Vou falar que eu tinha capacidade de fazer alguma coisa nessa época, não tinha. Experiência, conhecimento, coisa assim do cavalo, não tinha nada. Então, o cavalo foi me guiando para eu e a minha família inteira, para condições que eu pudesse hoje trabalhar com cavalo e ter isso tudo, né? Então, foi o cavalo mesmo que foi levando esse... Direcionando ali. Não vou falar que eu tive essa ideia, eu quis fazer isso, quis fazer aquilo, tudo seria tudo Eu acho que foi um dom, né? Que eu falo assim, quem convive muito com um cavalo tem um dom. Aí você começa a ter a sabedoria de como eu vou investir nessa genética. Aí você começa a ter ideias e depois você tem uma coordenação de continuar aquilo que você quer. O cavalo ensina. Ele ensina porque o cavalo não tem erro, é uma vida do mesmo jeito. É uma vida. Então, é um animal que a gente gosta muito, então a gente faz muito por ele. Então, a gente tenta aprender, se esforça para aprender sobre ele, para a gente conseguir dar o melhor suporte possível para o cavalo, que é o nosso meio de vida, no caso, né? O ganha-pão ali, né? Não só isso, né? Mas essa interação que cria, né? Essa amizade realmente com o animal, né? Isso foi só o início do negócio, porque assim, mesmo quando a gente começou em 2007, a gente continuou sendo um amador ainda. Compramos alguns animais, comprando assim, meio sem critério, sem alguns fatores desse tipo. E, se não me engano, em 2009, a gente construiu pista, barracão de cocheira, tudo, tinha um projetinho. E em 2009 foi quando a gente... O que eu falo do cavalo que me levou isso aí, mas tem um nome, que a gente chama Hit Delight, que é o garanhão que eu tive, que foi... não perguntaram, vou contar um pouquinho, porque tem a ver com isso tudo. Sim, quem vai saber sobre esse garanhão, porque ele tem um nome, tá? E ele tem uma história grande. Ele tem uma história sensacional. Acho que no Brasil inteiro ele foi bem afamado, né? O Hit Delight, né, cara? A gente tá entre os 10 melhores reprodutores de rancho de todos os tempos, entre os 50 melhores reprodutores de todos os tempos, de todas as modalidades juntas, né? Então, assim, ele E era seu. Ele era nosso.
Já foi ao Arts da BQM, já ganhou ao Arts da BQM como o melhor reprodutor de laço individual, que é o laço bezerro. Já que a gente entrou um pouco nesse assunto, conta um pouco a história do Hit. Vocês compraram eles para fora do Brasil, transportar para cá? Conta aí o Hit foi o seguinte, tinha um garanhão no Aras que chamava Maileiro Dante, você conheci ele. E tinha um garanhão, que era um garanhão só, filho do Cotter, muito bom, um cavalo ganhador, tanto que tudo que ele colocava em pista ia bem. Mas faltava um tchanzinho. Claro, regionalmente, quando a gente entra regionalmente, então é um cavalo que suportava naquela época, lá em 2008, 2007. E começou a ficar um pouco... Começaram a vir muitos garanhões do Brasil, americanos, principalmente garanhões de rédea e de boi, de apartação. Foi quando começamos a pensar nisso e ia para o leilão um garanhão, que é até bem parente próximo do Hit, um garanhão muito ganhador, tinha ganhado, acho que $70 mil nos Estados Unidos na época, antes de vir, ia no leilão. Nisso, eu estava falando até com o Jordano ligou para o Luciano Beretta, assim, para quem que é? É pro Coço. O filho do Seixe? Não, fala pro Seixe me ligar. E o meu pai estudou com o Luciano, o pai era amigo, muito amigo do Luciano de infância. Falei com meu pai e tal, meu pai ligou pro Luciano na hora, vem aqui em casa, vocês vêm aqui amanhã, vem para cá, eu vou te mostrar um garanhão que não é bom igual esse, é muito superior. É um cavalo que veio pro Brasil... E aí eu não entendia nada ainda, meu pai nada, muito menos meu pai nada do cavalo. E aí, cara, vamos lá. Meu pai, não, vamos, o Luciano tá falando, o Luciano é meu amigo, nele eu posso confiar. E fomos lá pra Cesaro Lange na época. Chegou lá, o Luciano atendeu a gente super bem. Sim. Eu não conhecia ele ainda, meu pai que era amigo dele. Atendeu a gente super bem, foi lá, chegou o vídeo do americano na hora do Hit, mostrou. Pensa e depois vocês me respondem. Ele falou, fomos embora, meu pai, vou comprar esse cavalo. Eu acho muito bom, mas... Eu imaginava, até uma época, o Luciano comentou nessa época, não por mal, claro, ele falou assim, porque era muito difícil pontuar um garanhão. Se vocês conseguirem fazer um ponto num laço, qualquer modalidade que vocês tiverem, já é gigante, já é muito bom. Hoje o Hit tem mais de 4 mil e poucos pontos de produção. Então, assim, eu acho que talvez até mais, eu sou meio ruim de internet, mas talvez até mais. Mas então... Ele tomou uma proporção muito grande. E quando ele veio para cá, depois achou ele, compramos no vídeo, porque eu não ando de avião, se tivesse nos Estados Unidos, eu não iria, não, né, deixa eu largar a mão desse trem, que eu tenho pelo de medo, tenho muito medo. Eu tenho medo de quase tudo, sou o cara mais medroso do mundo. E não parece, não. Não, eu tenho medo de tudo. De avião, de injeção, de tudo. E, então, foi tudo por vídeo, chegou e foi... Agora, eu vou faltar na sorte. Sim. Foi sorte. Foi meio que um tiro na escura ali. Até que meu pai fala que sorte quer dizer, não é só sorte de ter sorte, quer dizer sorte de conhecer o Luciano, sim, ligar para ele, o Luciano que é o cara, então a comunicação que você tem, as pessoas que você conhece, nós estamos privilegiados da cena, a gente tem gente muito importante no meio do Pardo de Milha. Muito, porque pessoas que foram, eu posso até falar nomes, mas só que eu vou acabar esquecendo de um ou outro, né? Na nossa região, gente. Sim, que são lendas no quarto de milho. Luciano é um, Guilherme Grigolin, Bimi. Sim. Então tem pessoas que foram muito importantes no cavalo. E aqui a nossa região é bem forte disso. Ninguém nunca imagina, por uma cidade ser pequena e ser tão conhecida lá fora. Até os locutores também. O Alessandro Mendes é o melhor locutor da BQM, é o cara de lá e ele é de Dracena. Sim. Então... Até o Zóio também, que o Zóião, do melhor passar-cela na pista de tambor, né? É de Dracena. Então, Dracena é muito forte. Na região nossa. O pessoal também não conhece muito, né, cara? O pessoal da própria daqui da cidade não tem muito conhecimento de quem são as pessoas, a não ser as pessoas que estão no meio já, né? Conhece pouco. É um mundo muito diferente. Uhum. É um mundo muito... Eu acho que você tem escolinha, algo assim. Tenho. Isso aí talvez cria pessoas novas entrando nesse mercado, nesse mundo. Mas fora disso, até os próprios pais, eu acho, dos alunos seus, não conhecem muito o meio do cavalo. Conhece ali no lugar. Muita gente vem por questão mais de hobby, de ter contato com o animal. Mas aí é onde eu falo assim, vamos conhecer a BQM, de você realmente conhecer as modalidades de lá, conhecer os cavalos. Tem muita gente que está querendo já investir. Sim. Mas para criar mais vínculo familiar também. Bacana. E esse investimento inicia de uma forma, às vezes eles mantêm dessa forma, às vezes eles mantêm, abre o espaço, abre o leque. Não, quero ser mais, quero ter mais. Então, é muito importante para a gente que esse mundo é um mundo fechado. É um nicho, né, que a gente vai falar, um nicho fechado de algumas pessoas, mas assim, é muito fora do normal dos outros.
Por mais que a gente estava falando agora há pouco que o sertanejo está na moda, mas o sertanejo na moda é um sertanejo de fapidra, de assistir um rodeio, de algo assim. Não é um sertanejo de estar vivendo no meio, presenciando, vivendo aquilo ali, tendo o dia a dia com cavalo ou no pecuário gado. Então é uma coisa que é muito longe, assim, muito distante uma coisa da outra. Então o conhecimento disso aí é muito pouco. O pessoal... O estilão que nós via antes, antigamente, do sertanejo, do Tião Carreiro ali, aquelas modonas mais batidas, hoje realmente é totalmente diferente, né? Os caras falam mais eu acredito que os cantores antigos, né, João Carreiro, eles viviam já numa vida mais rústica. Então eles traziam a vida rústica para uma realidade através da música. Hoje em dia, não. A pessoa só traz a música, mas não vive a realidade daquilo. É diferente, Depois esse negócio do TikTok, dancinha, mas enfim. Eu não falo nem de música, eu falo mesmo do meio, nas nossas vivências. Ela sempre teve, faz tempo que tem um pai dela, sempre teve isso aí. Então, sabe o tanto que é distante. É distante. Distante das pessoas. Então, eu acho assim, a gente tem que abrir muitas portas. Eu sou muito a favor de abrir... por mais que eu não consiga, eu sou um pouco mais acanhado. Vocês não vão me ver nunca na cidade. Você vai me ver na cidade alguma vez. Só antigamente, quando eu ia tomar uma cerveja, mas eu ia tomar um pouco bem. Ela já tomou bastante. Podia via bastante, mas só na noite também. Era só um tipo de gente também. Mas é muito difícil ir na cidade, então eu acabo não abrindo todas as portas para o pessoal ter esse conhecimento comigo, mas tem pessoas que abrem. Ela abre. Teve antigamente bastante escolinha em Dracena que abria portas, que muitas pessoas entraram nisso aí. Começou com aqui. Qual é o nome lá do. Esqueci dele, que ele começou. Ottoboni. O vô do Vitor Ottoboni, do Renato Ottoboni, era ele, começou nessa geração antiga, era ele. Depois começou a geração, acho que era a Aline, se não me engano. Isso, era a Aline. E começou no Aras, quem dava aula no Aras era o Ronaldinho e o Gu. Naquela época lá atrás, muitas pessoas passaram por lá. O Tolardo, a Ingrid. Sim. Tudo passou pelo Aras naquela época. Acho que você não, né? Acho que não era eu era mais ou menos. A Ingrid e o Tolardo começaram antes, depois eu comecei. Então tinha acaparado lá. Então o Tolardo, aí começou o João Vitor. Hoje ele nem faz, mas a gente tem conhecimento com ele. Então tudo começou lá no Aras naquela época lá atrás. E hoje não tem mais. Tem você agora que eu só sei esse. Tem. Até outro dia me ligaram e disseram assim, o que eu sei, lá no Alto que tem algo parecido desse tipo. Conectação. Mas a minha intenção era essa, já que não tinha, eu falei, por que não abrir também? É muito bacana. Isso aí você abre uma outra geração. E assim que abre, é com a criançada começando, exatamente. Os pais entram e começa a ter uma evolução na qualidade técnica e até profissional do negócio, né? Que é o cavalo. Porque a parte profissional, assim, tenho certeza que as pessoas não entram pensando profissionalmente, mas eles entram e alguns gostam e vai, e alguns não, alguns querem estar aquilo ali. Entra como um hobby e às vezes pode se tornar uma profissão, né? Sim. Muitas vezes, eu já vi muita gente começar a laçar, geralmente começa no laço, tambor, ou agora no ranchote, que é mais novo. Então começa, vai se aprimorando, uns se destacam e vira um profissional da área. Muita gente. Cara, é importante. Eu comecei realmente com hobby. Com hobby, né? Mesmo. Eu também. E aí, depois eu falei, como eu não conseguia me encaixar em outra coisa. Aí eu acabei e falei assim, não, eu vou trabalhar com isso. Eu já comecei no rachão lá, quando a gente fazia os rachão lá no Aras lá, que eu tive uma interação. Ele faz aula comigo. Eu preciso. Só que eu acho que o João é mais turista, assim, ó. Aí o negócio, a aula tá quase acabando, ele aparece. Eu falei, muito legal. Ele gosta de tirar uma foto. Não, eu também gosto. Ele vai lá só pra fazer story e vai embora. Tipo aquelas pessoas da academia? Aqui tá pago, tá pago. Eu sou muito a favor do marketing no cavalo. Eu faço muito, todo dia. Tem que fazer. No cavalo, a única forma de a gente chegar... Antigamente, a gente não tinha marketing. Tinha revista de cavalo. Revista. Era que a revista chegava. Eu lembro que lá no escritório, lá tinha bastante revista de cavalo. Como que a gente consegue chegar hoje nos clientes ou nas pessoas que envolvem cavalo? É só pela internet. Não tem outra forma. Eu sou muito a favor de marketing de cavalo. Todo dia eu posto alguma coisa assim. Só que tem que unir a postagem, o marketing com a qualidade.
Muita gente também sabe postar. Postar aí não quer. É que não você, acho que vai lá pra tirar fotinha e a gente tá pago. Ela tem que... Mas eu até pergunto, pra caramba. É que na época ela também, nós estava sempre naquela loucura nossa. Então, não, mas ele levava jeito. Ele muito. Por mais que ele seja turismo, ele leva muito. Ele leva jeito. Não, é que vai pegando ele monta bem, Ele monta bem. Calma, gente. Não, eu acho que é assim que funciona. Tem que começar. E se empenhar, vai ficar bom. E já, né, vai ficar bom, não. Vai ficar melhor ainda. Sim. Todo dia um aprendizado diferente, né? Mas eu acho que o de aprender realmente ali com você, com a Gabi, é de ficar, não só olhar, mas também perguntar, como que funciona? Eu acho que nessa parte sempre fui muito espiculo ali. De perguntar, como é que faz esse negócio aqui? É bacana. E você fez muito curso? Alguns. Assim, pra mexer na parte das rédeas... Porque não é só eu falo assim que não é só o investimento do cavalo, a gente tem que investir na gente também. Na verdade, eu não sou treinador, eu treino só os meus animais. Sim. Os meus animais que eu treino e tal. E o que acontece? Foi meio por necessidade. Então, chegou num ano de 2020, 2021 mais ou menos, tinha muito cavalo já com idade até avançadas e ainda estavam tudo chucro ou não estavam ainda pronto. E na verdade, eu tinha 30 e poucos cavalos. Eu até nessa época liguei pro Marcão, que eu estava sozinho nessa época. O Marcão que hoje trabalha até hoje lá. Marcão, preciso da sua ajuda, cara. Eu tô com 30 e poucos cavalos aqui e preciso montar em tudo. Vamos fazer o seguinte, pega 15, pega o 15 e vamos treinar, vamos deixar bacana e vender de acordo, cada um de acordo com o seu nível, de acordo com o seu preço e tal. E deu certo. Foi um tiro no escuro que ou dava certo ou tinha acabado já. Não tinha muito o que fazer nessa época. A gente estava num ponto que... Cara, tá tudo aqui. Tava super lotado. Eu acho que você é mais ou menos dessa época. Tava feio, a gente não tinha pastagem, que é muito importante. Deve ter Na época a gente comprava aqui, muito feno lá. Muito feno. Eu acho que já deve ter vindo gente que fala de pastagem aqui. Então, pastagem tem que ter. Sim. Tem que ter. É o mais importante. A gente não tinha zero de pastagem. E muitos animais cru. Então, falei, foi nisso que eu comecei. Porque, falar a verdade, não era uma coisa que eu imaginava pra minha vida. Que falar, não, eu vou começar a treinar, tal. Não, é muito judiado. Sol quente o dia inteiro, eu gosto de cavalo, eu gosto de criar cavalo, gosto de ter alguns animais. Mas nesse ponto eu tive que pegar. Peguei metade e graças a Deus deu certo. Então, assim, a gente tá... Não vou falar que ainda finalizamos o ciclo, mas tá mais no meio do caminho. Então, maravilha. Mas no meio do caminho para finalizar esse ciclo desses animais, esses em si já foram vendidos ou viraram matriz e tal. Ganharam provas, muito... Então, mas assim, o cavalo é muito demorado. Então, tudo que você projeta hoje, você vai começar a colher daqui 3 anos, pelo menos. E olha lá ainda. É um processo escadinha, né, que você faz, né, cara? É um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha. Eu não conheço, não é um negócio que dá errado tão rápido, tão fácil, e para acertar é tão demorado. Então, um erro que você promete num cavalo, você perde muito. E quando você acerta, demora muito para você ver o resultado. Porque é um conjunto, né? Não é só o treino, não é só a genética. A genética é treinamento, a doma, alimentação, suplementação, e assim vai. É um conjunto total. Eu estava até comentando outro dia com um amigo, assim, a gente trabalha... Por nós estarmos numa região muito difícil, hoje ainda está um pouco melhor, mas naquela época, lá no começo, nós não tínhamos veterinários aqui, não tínhamos... O embrião estava iniciando, então também não tinha. Tudo era difícil. Pastagem, não tinha tudo. Então, quando a gente começou, o que a gente teve? Qual que foi a ideia? Fazer um centro e tem tudo. Porque não dá para mandar lá para Ribeirão Preto e tal, e pagar a diária de uma égua lá para tirar o embrião todo. Pagar, na época, eu acho que eram R$30, R$35 a diária. Hoje deve estar uns 60, 70. Então, não dava. Então, aí foi quando a gente começou. Contratei veterinário. Até hoje, eu tenho fixo. Até ficou bastante tempo o Zé Rubio comigo. Hoje é o Jordani. O Jordani já está completando 1 ano e meio comigo lá. Sim. E o Zé, porque também ele está muito, como a gente acabou de falar, ele está muito enrolado, tem muitos afazeres. Sim. E tivemos que formar tudo. Por quê? Lá ter um garanhão, comprar a égua, pegar o sêmen do garanhão, inseminar a égua. Se for embrião, tirar da égua, colocar numa receptora, na barriga jogar como você Sim. Trabalho todo. Da barriga jogar tem que nascer, você tem que recriar do um dia aos 2 anos. Com 2 anos começa a treinar
4 anos você corre uma prova, e nisso aí foram 7 anos. E até o animal estabilizar numa prova demora um pouco, porque às vezes não é nem na primeira que ganha ainda. Geralmente é uns 6 meses para um ano que você começa a ter um resultado... Legal ainda. Que você consegue ter uma sequência, firme. Porque você deve montar bastante potro, né? Monta bastante potro. A gente tem, geralmente, 25 a 30 por ano. Então, mas eu tenho uma equipe grande para isso aí. Tem o Marcão, e tem o Osndoara, tem o Cleto que me ajuda, um outro Marcão, tem 3 nas baias. Então, aí tem uma equipe, a Nayara, que está em volta desse negócio todo na parte administrativa, o Vinícius, que agora é parte da planilha, é o Vinícius que faz. Tem meu pai, que sempre que eu preciso de alguma... Por mais que ele não seja do cavalo e não esteja envolvido, ele entende de negócio. Sim. Então, quando é um negócio, eu sempre... recorro a ele. Ele até fez uma palestra lá na faculdade, na parte de negócio. Né? Caraca, ali tem uma bagagem que é diferente, cara, de negócio. É um fenômeno. Tem minha irmã, que só completamente minha irmã, que na parte de contabilidade da empresa, mas que é do meu pai, muitas coisas acontecem, tô com problema, queimando a cabeça, não consigo resolver. Ligo pro pai, tá acontecendo tal coisa aqui, ó. Mas o que é? Manda o contexto, explica o contexto para ele mais ou menos. Ó, faz isso, papuf. Não é muito rápido esse lado administrativo, comerciante dele, é demais. Não, aí ele tem um conhecimento que realmente a bagagem dele. Isso também é um dom. Eu posso ficar tentando aprender, posso ficar um pouco perto disso, mas nunca é dom, o dom que ele tem. Cada um tem um dom. É que ele tem um raciocínio muito rápido, muito inteligente, tem uma bagagem administrativa muito grande, comercial, tudo. Então E a gente só tem que aprender. Não é à toa que também ali a distribuidora ali tem uma linha grande, né? Não, ele é diferente. Linha grande. Não é porque é meu pai, não, ele é diferente. É diferente. Tem. Você conhece bem ele. A gente deveria ter ele também aí, ó. Fazer os dois. Não, uma hora tem que pegar os 3. Pegar a geração inteira. A geração inteira. Porque o Ditian ainda tá bem, não tá? Tá bem. Que esses tempos até eu vi 95 anos do bom. Olha só. E o irmão dele tem 100. O irmão dele já tá com 100 já? O irmão dele não cheguei a conhecer. Tá com 100 anos. Eita, amiga. Se for na mesma linhagem do vôlei, vai longe, hein? Eu vou até uns 120, acho que até dá mais se duvidar, se deixar. Vai passar muito conhecimento pra quarta geração do seu filho. Ou malandragem, né? Alguma coisa a gente vai passando. Coisa boa, coisa ruim. Não, tem que passar os dois, né? Lógico. Os dois. Vai ensinar a não fazer. Não fazer, pode ser. Não, mas é diferente. Bacana. Ô, Coisa, voltando ali na história do HIT ali, quando você trouxe ele aqui pro Brasil, um cavalo muito afamado aí, que também ajudou a aumentar ainda mais o nome do Aras, né? Do Aras Yoshimura aí, e colocar ele um ranking aí bem diferencial aí no nosso país, né? Sim. Que eu lembro quando eu fiz estágio lá, tinha sêmen que a gente mandava dele, que era o Brasil inteiro. Sim. O Brasil inteiro nós mandava sêmen dele, Sem falar que os filhos dele também começou a fazer muita pontuação também. Fez. Não. Os filhos. Cara, tudo que eu vou contar tem uma história um pouco comprida por trás, né? Mas porque o cavalo... É isso aí o cavalo, eu acho. Antes do HIT, eu comecei aqui em Dracena e eu tinha 22 anos, 23 anos e acabou que para entrar na região foi muito difícil. Sim. Os criadores da região eram tudo um pessoal mais antigo, um pessoal que tinha já um jeitão e eu entrei de um jeito bem diferente. Só que assim, consegui, hoje sou amigo de todos eles. Só que nos primeiros meses talvez tive alguns problemas, mas sempre dei a cara, sempre coloquei minha cara a tapa, nunca tive medo disso. E fiquei amigo de todos eles. Quando chegou o HIT, me levou num patamar diferente. Aí foi difícil. Porque eu com 22 anos comecei ali. Com 24, 25, eu estava com o HIT, com um dos grandes caminhões que tinha no Brasil, dos de ponta, da parte de rédea e de boi. E eu tive que ir para cima. Tô com esse cavalo. Tive essa sorte. Tá tudo no jeito, tá? Vamos para cima. Foi quando as provas eram em Avaré, foi quando eu caí no meio do povo mesmo, dos bambambam do cavalo, da rédea, principalmente da rédea. Na época da rédea, eu frequentei muitas provas de rédea naquela época. Rapaz, eu sofri. Aí foi feio. Foi um molecão novo de tudo, os caras milionário, trilionário, de cavalo, com dinheiro, acostumado com isso na prova. E eu lá naquele meio, com o moletom assim vermelho que eu tenho até hoje, bonezinho na cabeça. Eu tenho uma camisa até hoje lá do Aras. Por onde eu começo a falar com esse povo, rapaz? E alguns, tem pessoas muito boas que fiz amizade só até hoje. Mas alguns chegavam a humilhar a gente.
E para não cair a peteca, baixa a cabeça, fica quietinho e vamos trabalhar. Engole o sapo ali. Eu falo que as melhores amizades você faz dentro do leilão. Com esse pessoal. É onde o pessoal se interage, onde você consegue conhecer um pouco mais. Sim. E casona, como qualquer outro negócio, tem os problemas, tem as pessoas boas, pessoas ruins. Só que eu tinha um hit, então isso que eu falo, que ele abriu essa porta. Por mais que eu sofri por ser novo e não estar no meio deles, ele colocou eu não bata. Tanto é que todo mundo, hoje mesmo, o Johnny Carlos, que hoje é o que marcou 231 na rédea, a maior nota de uma fêmea de rédea há 2 semanas atrás, ele correu com um neto do Hit. Uma mãe é Hit com a Salena. Postaram, eu repostei, coloquei, um cara comentou. Não tem uma pessoa que fala mal do Hit. Não comentaram. Então, assim, é uma coisa que, principalmente essa parte de rédea aí de boi, run short, laço, abriu muita porta. Eu costumo usar a seguinte frase: toda vez que eu posto uma foto do Hit, eu escrevo assim: não existiria Aras Ushimura sem Hit Delight. Aí um amigo meu lá de sei nem Aras tal, eu tô nem Aras tal. Ele abriu porta para mim e para muita gente. Para vários Aras ali. Para vários Aras, porque quando naquela fase lá. Então ele foi especial, ele foi. É difícil até falar sobre ele, porque é tanta coisa que ele abriu para mim, tantas portas que abriu, só existe por causa do Hit Delight. Até para nós, pra gente ganhar confiança, eu e meu pai, tinha um hit. Opa, agora a gente tem que investir em éguas melhores. A gente tem um garanhão que está produzindo muito bem, vamos melhorar. Aí foi quando você quiser investir. O plantel nosso ali. Foi como investimos no nosso plantel. Tivemos ter aí 15, 20 éguas importadas. Foi um negócio de louco naquela época. Então, assim, se não tivesse o hit, não iríamos investir, porque dependia de um central. Ele fez um nome. Muito nome. A história aí. Eu lembro que... coisa de Deus, colocou ali e falou: isso aqui é para vocês. E você vai prosperar com ele aqui. E você vira. Então, até o dia que ele morreu... E você tá com outro agora? Agora nós estamos com o Playboy, que chama Playboy Metallic, que é o filho do Metallic Cat, que é um dos melhores garanhões de repartição do mundo. É um cavalo que já produziu mais de 10 milhões de dólares lá e um Gana Trash, chama Trash Ganuís, que é do boné. Sim. Ele é um filho falando do nisso, Gana eu quero Trash. um boné desse também. Eu também. Vou mandar para vocês. Ele é filho do Gana Trash, que é um dos melhores garanhões de rédea. Vocês ficaram sabendo de um cavalo chamado Inferno 66, que Sim. é o rolo da pega? Nossa! Foi vendido por 60 milhões de reais, algo assim. O meu garanhão é bom desse daí. É um filho do Gana Trash também. Claro que nas suas seguintes proporções, né? Mas tem as suas proporções. Eu tenho um filho do Inferno 66 também, um cavalo castrado, mas não é para garanhão, é um cavalo de prova. Então, estamos com esses 2 garanhões hoje. E tem o Maia, que também tá velhinho, né? Um cavalo nacional, mas aqui na regional sempre tem uma coisa ou outra dele. Mas o Maia também é violento, hein? Cara, aquele cavalo... Ele também fez o nome dele. Não, ele teve uns 30 filhos. Dos 30 filhos, uns 11 correram prova. Dos 11 correram prova, os 11 ganharam. Ele é violento, cara. Essa foi campeão, foi reservado campeão, Ponto Futuro, Laço Bezerro, com o filho do Mai. Esse aí, eu acho que tem até um filho que já competiu o tambor dele. Tem, ele competiu o tambor, mas competiu o tambor, com o Gu até, com prova de rodeio, né? Prova de rodeio, que a gente tava comentando. Ganhar a prova de rodeio, prova ali em Junquerópolis, correu. Prova de rodeio, pista de rodeio, pista pequena. Caraca, mas o Maia também é bonitão também, cara. O Maia eu corri muita prova com o Maia. Por muitos anos eu corria só com ele. Ele tá com quantos anos hoje? Hoje ele é de 2001, tá com 24 anos. Não vou lembrar. Eu lembro que eu mexi nos papéis dele lá, mas não... Ele é de 2001. Então, de 2001 para agora, 24 anos. 24. Mas tá inteirão, hein? Não, ele... Coleta. Daquela última vez lá que eu fui lá no... Tem águas penhas dele. Muito bom cavalo. Então, eu passei lá nas baias lá. É um filho do Caldo, que foi um ícone no Brasil, como hoje, na reprodução, naquela época. Sim. Eu falo tudo na parte minha, né? De rédea, trabalho, laço, na parte de trabalho. Vou tirar assim, com a parte do tambor. Que aí já não é da minha área. Já é outro mundo também. O cavalo é tão louco que, mesmo jeito que é outro mundo para pessoas que não são do cavalo, o cavalo de trabalho é outro mundo para uma outra modalidade, que é o tambor. É um negócio avaquejado, eu não sei nem como é. Eu sei que eu tenho um amigo meu que foi lá pra Bahia com a esposa dele passear e foi que ele fez a vaquejada, quase morre.
Ele pegou no rabo do boi, tá com acho que é coisa simples. Eu acho que eu vi o vídeo dele, cara. Eu acho que eu vi o vídeo dele. Ele é muito louco, ele tem problema. O cavalo bateu a cara no chão também. Ele... Não, o jeito que ele enrolou assim, mas que... Foi ele e o cavalo, pô. Não, foi ele pro chão de cara no chão, quase morre. É da mesma forma que você mexe com a rédea, eu mexo com um tambor. Depois a gente quer montar no cavalo de piso. Vai não tem lógica, não. Você tem que treinar, isso vai ter que treinar. Não sabe nem pra onde vai. Não sabe a técnica do negócio. É fácil para o cavalo correr pra frente, mas a técnica do negócio, cada modalidade é diferente, né? Sim. É muito diferente. Eu quando fui fazer um curso da parte de equitação, assim, para dar aula, essas coisas, e como eu fiz o curso em Brasília, a gente era obrigado a montar em montaria clássica. Eu falei, eu vou falar que eu nem sei montar. Vocês não estão entendendo. É postura, a rédea é só dedinho. Eu falei assim, misericórdia. E depois que eles pediram pra gente fazer o salto, eu falei, não sei fazer nada. Eu não conheço cavalo, tipo. Né? Muito E o negócio também é a postura que você dá aqui, né? Na hora que dá o alavanco, né? Eu fui no curso 6 meses atrás do Franco Bertolano e do Gilcinho. Franco Bertolano é um brasileiro que faz muito sucesso nos Estados Unidos. O treinamento dele é totalmente diferente do treinamento de um outro treinador de rédea também. Então, cada coisa é uma coisa. E eu falo assim que a rédea ela tem que ter todo tipo de modalidade. Porque a base, eu falo assim, eu sou apaixonada por rédeas. Já tive vontade de competir rédeas só pelo fato de como trabalha o cavalo. E eu falo assim, a sensibilidade que você precisa ter. Porque não é força, é sensibilidade. A técnica. Que eu falo assim, não é para qualquer pessoa, não. Na verdade, a rédea, todas as manobras de rédea é usada para alguma coisa. No tambor, usa uma manobra de rédea. No laço, usa uma manobra de rédea. No rancho, usa uma manobra de rédea. Todas as modalidades usam alguma manobra ou outra de rédea. E é necessário. Então, a rédea nada mais é que o básico. É você ensinar as manobras que o cavalo sabe fazer. Que é espinar, parar, virar, ladear, guiar, qualquer algo de tudo desse tipo. Então, para tudo, o usa... Nem se for pro tambor, a corrida. O cavalo de rédea, a corrida eu falo assim, porque assim, o tambor ele é muito corporal. Ele é mais corporal do que a mão. É igual a rédea. É igual a rédea. Então, quanto mais controle corporal você tiver na hora da virada, mais o seu cavalo, mais confiante. Por isso que eu falo que tudo é... Eu já fiz um curso, já várias vezes, assim, de rédeas. Mas só para ter essa base. Até para virar, você tem que dar uma erguida nele, não tombar pro chão, tudo. E às vezes você fica muito aqui, ó, você atrapalha um pouco. Você atrapalha o cavalo. É melhor a sua equitação, você tem que soltar, você tem que soltar. Você vai mal trabalhar. É bacana, eu gosto muito. Claro que eu levo a rédea um pouco mais como hobby do que como trabalho. O ranch short hoje é meu trabalho. Vamos falar, o que vocês trabalham? Eu trabalho com ranch short no ar. A maioria dos meus cavalos são de ranch short. É a modalidade que a gente trabalha, onde a gente tem nossos clientes, tudo isso aí. Claro que focado também tem o laço, que a gente também tem bastante cavalos que pode ir pro laço. A gente não trabalha com laço, mas nossos animais todos servem ou por laço, ou qualquer outra modalidade. E rédea é um deles. Sim. Só que a rédea é um hobby. Então eu tenho um animal de rédea para eu poder ir numa prova e correr como um hobby. Então até que eu raramente vou. Eu vou agora no congresso, mas faz 10 anos que eu não corro uma prova de rédea. Caraca, 10 anos já? Que nem a Nayara, o Marcão, minha esposa e o treinador lá, eles correm work, que é uma modalidade que eu não corro, eles correm work, a Nayara um e o Marcão o outro. E é quase uma rédea, mas misturada um pouco com boi e tal. Não é uma prova tão não é uma prova tão grafina, é um pouco mais rústico o negócio. Então também, por hobby, é claro que o work é um pouco mais ligado ao nosso, que a gente tem que ter uns cavalos um pouco mais de boi. Então funciona. O treinamento de work, que eu faço, todos fazem, do ranch short, todos fazem da nosso tipo de treinamento, é um treinamento bem de work, que é uma rédea com a rédea com a base do cavalo para não atrapalhar no boi. Um cavalo de rédea que vai muito baixo, muito solto, ele acaba não conseguindo pegar a mandada da virada na hora de virar do boi. Então ele tem que estar um pouco mais erguido. Postura e tal. Um pouco mais erguido. Então tudo tem um contexto. Por isso que eu não consigo misturar muito a rédea com o ranch short no caso. Sim. O work já consegue misturar um pouco mais. Aí eu vou mais pro lado do ranch short, eles vão pro lado do work e é uma prova de rédea. O ranch short nada mais é que uma rédea com boi também. Você tem que ir lá mexendo seu cavalo o tempo todo para um lado e pro outro, às vezes com referência. Não é uma apartação. A apartação você tem que seguir o boi. Um boi. Tem duas pessoas empurrando o boi para você tem que ser o espelho daquele boi. No ranch short não. Às vezes vem um boi, às vezes vem dois, às vezes vem três, às vezes não vem nenhum. Você tem que não deixar o boi vir. É um trabalho de mangueira de fazenda. Você vê que o boi tá lá, ele apontou a orelha para você assim. Você vê que o boi quando apontou a orelha, ele vai querer vir. Começou a andar, você já vai para cima dele, sem ter nenhuma referência. O seu cavalo tem que ir por conta própria, porque você mandou ele ir. Isso é rédea. Então, você usa a rédea no boi que você vai conseguir fazer alguma coisa ali.
Esquece. Nossa, é bem diferente, né? É, você diferente. pegar... É que você tem que Eu tô explicando, né? um pouco bem, Até de casa entender. um pouco mais suave, mas só que é mais ou menos isso daí, não muda muito. Mas é você ter a sintonia ali com o cavalo, realmente, né, cara? Cavalo direita, esquerda, pra frente, pra trás. Se puxar pra um lado, tem que virar pra cá igual um carro. Puxar pra cá, tem que virar pra cá. Puxar pra trás, tem que ir pra trás. E tocar, tem que ir pra frente. É um cavalo. Soltar a rédea ali, tem que ir pra frente. Claro que aí aprimoramento de cada coisa não tá... Falando Sim. isso, parece até bem fácil, né? Mas tem que chegar uma hora, que nem o João Marcos vai montar num cavalo lá no ar. Você tem que fazer isso, o cavalo tem que fazer. Se ele não fizer isso com você, ele não tá bom. Exatamente. Entendeu? Então ele tem que fazer isso daí. É isso que eu falo. Claro que não estou falando isso não é treinamento, isso aí é para quem quer conhecer um cavalo, quer montar num cavalo. Qualquer pessoa que for no ar, vir para cá, é para cá, para cá, é para lá, para frente, é isso aí. Então quando o cavalo está bem treinado, ele tem que fazer isso com qualquer pessoa. Sim. Qualquer pessoa. Lógico. Vai ter caso e caso que o cavalo vai derrubar até a pessoa, né? Vai ter caso, sim. Que a pessoa também não tem um molejo ali e tudo mais. Difícil derrubar, cara. O cavalo quando tá manso é difícil. É difícil. É difícil. Não, eu falo derrubar na agilidade, não de derrubar na maldade. Mas aí você já tá indo para um outro ponto. Sim. De andar. Aí você quer apartar um boi, ele cortar um boi, é outra coisa. Aí de vez em quando você dá uma passada. Aí pode ser que caia. Não, aquela agilidade ali, pô... Igual, mas... pega os animais seu ali, igual a Salena. Pô, a Salena é uma Ferrari, aquilo ali, ui. Pô, você não tô... Eu já quase caí nela. Na Salena ali, pô, de uma vez que eu fui dar uma passadinha ali, pô... Só deu uma levantada assim da cela assim, eu falei, volta. Mas nem vai uma criança nessa escolinha, ou um adulto que não monta. Você vai deixar montar num animal muito Logicamente rápido? Logicamente que não. É por isso que eu tenho que entender. Quais são os cavalos da escolinha, quais são os cavalos pra competir, e ainda por cima a personalidade. Eu tenho que entender a personalidade da pessoa pra saber qual cavalo que eu coloco ainda. Porque aí tem que ter a percepção do profissional da área que tá ali, que eu entendo disso aqui, ó, faz isso aqui. Claro, tem uns teimosos que não quer fazer, mas... Tudo bem. Acontece. Acontece. Eu acho que a pessoa que quer ir pro mundo do cavalo, o cara tem que estar aberto ali a mente também pra ver as técnicas e aprender com quem tem experiência, cara. O cavalo, depois que o cara monta alguns meses, ela deve passar muito por isso. Montou uma vez ou outra, às vezes foi numa prova, teve um resultado razoavelmente bom, começa a ensinar. Não ensinar, começa a achar que sabe muito sem ter a experiência necessária para aquilo. É a hora que começa a andar tudo para trás, porque não tem como. O cara que não... A experiência não é 1, 2 anos, 3 anos, é muito tempo. E não é só montar, é conviver com eles, saber como que eles são, como um cavalo funciona, porque a orelha dele tá para um lado, tá para o outro, como que ele vai olhar para você, que jeito é cada um, porque ele é mais duro para cá, põe duro para lá, como que ele é no passo, ele corre, se ele tá no meio da manada, ele é o do meio, da frente ou de trás. De trás é o lerdo, da frente é o doido, do meio é o bom. Simplificar. Sim. Então, tem essa parte do profissionalismo tem que ter. É que eu sempre falo, ninguém vai palpitar com o motorista do avião, né? Jamais. Porque se for alguém, eu mato também, que eu tenho medo. Mas no cavalo, todo mundo consegue montar num cavalo bom. E acaba... Começou a dar aula porque montou no cavalo que tá fácil, faz tudo e acaba... Mas nunca pegou o lasãozão da vida. Nunca pegou lasão da vida. Eu aprendi no lasãozão lá. Tem animais bons que tem que aprender. É um cavalo mais fácil, é um cavalo que aceita mais o seu comando. Ele não precisa de muita técnica para montar nele. Você bate a perna e vai para frente. É o que eu falei, é o direito, esquerdo, trás, frente. É isso aí. E depois vai subindo. E vai subindo. Você vai pegando animais com uma genética melhor. Com uma técnica mais aprimorada, um cavalo mais habilidoso, um cavalo que para mais, que para menos, que espina mais rápido. Isso que é o cavalo, é bacana. E aí é onde que vai diminuindo o tempo, né? Junto com a experiência do cavalo e a experiência que você vai adquirindo com o tempo. Né? Com certeza. E todo mundo, cara, eu falo assim, você falou, cai. Não cai. Cavalo. A não ser que você pega um doido, vai lá e de qualquer jeito, mas não cai. O cavalo é muito seguro. A Gabi achou que teve um dia lá que ela achou que ia pro chão. Peguei uma égua meio ligeirinha dela lá, ela falou, não, vai morrer. Mas você já é uma irmã. Eu perguntei pra ele, você quer suicídio? Tô nem aí, pegou a égua. Sabe aquele dia que você tá meio piroca da vida? Ela me derruba, pra você ter noção. Então é da boa, ela é da boa. Aí ele quis, eu falei, tá bom, né? Mas ela já é uma irmã, ele pode. Ele pode. Já tem os calos lá, vida, uns couro ralados, perdeu as unhas. O não vai matar, não. Forte, né? O Márcio vai dar ali umas bancadas ali, um dia, 2, depois tá 0 de novo. Ai. Ô, Cozi, conta pra nós aí
desde 2019 que vocês voltaram com um projeto mais intensivão mesmo, vocês começaram a ganhar uns troféus, vocês vêm ganhando aí, os cavalos de vocês vêm tendo várias premiações aí de primeiro, segundo, terceiro lugar, entra em ranking, outro futuro de vocês, então nem se fala. 2019 foi quando eu voltei, né? Até nessa foi a época, conheci até você nessa época que a gente abriu a Zésia, tinha um outro projeto, eu acabei ficando um pouco afastado do Aras e voltei em 2019, que na minha volta foi estar na prova num congresso. Foi a prova que o Alessandro Mendes nunca é locutor do Run Short, sempre é outro, o Alessandro Mendes sempre é do Laço. E justamente nessa prova que eu voltei, ele era o locutor dessa prova. Nossa. E foi a primeira prova que eu corri com a Salena, em 2019. Eu nunca cheguei com a Salena. Cheguei lá na prova, vou correr com a Ego, vou tentar fechar as passadas aqui. Com aquela emoção que ele coloca... Cara, eu fiz um recorde. Foi a última prova que teve em Avaré. A última prova que foi no recinto de Avaré, depois foi para... Em 2019, em julho, foi para Avaré, Araçatuba. Então, foi nesse congresso que o hotel vai ter semana que vem. Foi em Avaré, fomos lá. Rapaz, eu e o João Mário fizemos um tempo de 27. E selecionou, é recorde. Não, é o vídeo mais emocionante da minha vida. É top. Ele fazendo... Não, ele é demais. Cara, ele acabou com tudo. É Dracena, é recorde, aquele rolo. Eu saí, não sabia nem onde eu tava. Saiu até desnorteado. E foi justamente nessa prova. E me deu, assim, quando eu falo de sorte, sim, Deus colocou na minha vida mais uma vez. Porque eu poderia ter ido com essa prova, tomado um pau e ficado meio de boa, não ter voltado tanto pro cavalo. Mas me deu um empurrão muito gigante. Pô, peraí, devo ser mais ou menos bom nesse trem aqui. Vou voltar a trabalhar um pouco mais firme com isso. E quando a gente voltou com esse projeto, tudo de novo. Foi aí que pegou, em 2020, que eu falei que tinha muitos animais sem... Vários desafios ali. Vários desafios. E graças a Deus, isso foi muito bem, cara. Em 2020, nós ganhamos o Arts como melhor reprodutor de laço individual. Foi o Hit. Melhor reprodutora de laço individual, que foi a Salena. Melhor fêmea de laço individual, que foi uma filha do Hit com a Salena. Melhor fêmea de Urcal Horse, que é também uma filha do Hit com a Salena. Melhor criador, não sei se foi de Cal Horse ou de laço individual, foi um dos dois nesse ano. O ano passado, a Nayara ganhou com a melhor Amazona de Urcal Horse. Fomos até em Campinas agora, em janeiro, a gente foi buscar a premiação dela. Então, todo ano, a Salena, esse ano, que vai acabar em julho, ela está como a quinta melhor reprodutora de Run Short. O Hit está como o sétimo. A gente sempre está entre os 5 melhores criadores e proprietários de Run Short. Hoje, nós somos o melhor proprietário de Run Short do Brasil de todos os tempos. Do Brasil, não, minto, do estado de São Paulo. O melhor proprietário de São Paulo de Run Short é o Aras Shimura. E nós somos o terceiro do Brasil. Os 2 primeiros do Brasil são dois proprietários de Minas Gerais. Sim. E o terceiro somos nós. Isso de todos os tempos, desde quando começou o Run Short. Caramba. E somos o melhor do estado de São Paulo. E aqui em Dracena. E por ser aqui, né? Quando eu falo que o pessoal não conhece nada... claro, não tendencio nada, nem quero, não tem nada a ver com uma coisa... Mas nunca saiu isso no jornal, entendeu? Não é... Eu acho que você deve ficar numa prova gigante, nunca saiu no jornal, nunca saiu. E já saiu sai tantas coisas, né? Então, assim, porque quando eu falo mundo separado, é isso. Não tem ligação nenhuma com a cidade, deveria ter. O pessoal vê que no Brasil tem vários mercados e todos são promissores. Isso vai ter a partir do momento que vocês abrem um podcast desse tipo, você dá voz pra gente com que certeza. É desse meio. Porque a gente não quer trazer, na verdade, é isso. Eu acho que isso aí dá voz, que nem eu estou falando agora, que é uma coisa que sou de Dracena, somos os melhores proprietários todos os tempos de Run Short, e eu acho que ninguém aqui de Dracena sabe disso. E é bom que a gente tá vendo. Pô, é muito... Eu acho que nem você sabia. Não, eu sabia por causa que eu, tava acompanhando, acompanho sim, e tal. Entendi. Mas falar assim, não cheguei a vivenciar isso. Mas eu, por acompanhar o trabalho, já sabia. Sim. Mas igual você falou, muita gente, a população aqui... Nem o pessoal do cavalo sabe. O pessoal do cavalo aqui da região nossa. É verdade. Tem uns que não sabem mesmo. Alguns têm alguns até conhecem quando tinha exposição um pouco na Fapílida. Você lembra? Eu fiz 2 anos, 3 anos lá, né, eu acho. Eu lembro. Eu lembro disso. O pessoal, nossa, quem que é o Shimura? Então o pessoal começou a conhecer também. Tinha palestra. Foi bem bacana. Não, bacana, hein? Foi muito top. Nossa, lotava de gente, aquele lugar ficava doido. E eu acho que deveria trazer de novo isso aí. Um pouco na Fapílida. O ano retrasado, uns 3 anos atrás, me procuraram para fazer. Até eu falei, não dá. Eu tenho mas mesmo a exposição? Por causa que a Fapílida cai justamente na mesma data do Nacional. Verdade. Sempre. Então... E esse ano cai, será? Todo ano cai. Todo ano cai, né? Se não cai uma semana depois. Então acaba não conseguindo trabalhar bem feitos nisso. Que até fizeram, eu falei,
quem tem... Eu indiquei até na época o Jordani. Falei, Jordani, tem um pessoal aqui e o Jordani indicou alguma outra pessoa. Sim. Não conheço. E fizeram até, mas não foi uma coisa nada... Não tão sei, grande assim, igual... Eu acho que foi bacana, mas acho que não falaram, tal. Não fizeram tanta divulgação. Porque assim, quando eu fiz, o que eu fazia? Eu fazia o pessoal ir. Vocês vão sim, vamos lá. Ia buscar. Chamava todo mundo. Chamava pro negócio, dar um pouquinho de gente, vai chamando, vamos lá, porque senão ia dar 6, 10 pessoas. Chamava um monte de gente, os amigos, tudo tal, todo mundo lá e começava, ali tem movimento, vou entrar naquele lugar ali, né? E o pessoal acabava indo. Já fazia o merchandising ali. Vai ter que fazer, né? Tinha que usar alguma coisa, então. Sim. Mas o cavalo é isso aí. O cavalo... Não é que não vai, é um mundo diferente. A gente tem que entender isso. Não ficar necessitado de uma coisa que a cidade tem que saber. Se souber, é bom. Porque isso, se a cidade souber, a região souber, é bom porque talvez mais pessoas vão para o cavalo. Lógico. É o único motivo que... E você vai aquecendo mais o mercado. Aquecendo o mercado do cavalo com pessoas diferentes, iniciando no cavalo. Eu acho que é o mais importante hoje, né? E você trazer as famílias ali realmente, porque é uma interação muito grande. O rancho horse cresceu muito. Família... o rancho horse qualquer um corre. Se falou de cair, não vai cair. Eu vou lá um cara que nunca montou num cavalo, ele pode ir lá, montar num cavalo. Não, mas o cair que eu quis falar era no sentido de agilidade, né, do animal. Correr a prova, ele vai ganhar? Não vai, mas ele vai competir, ele vai estar no meio do povo. Isso eu acho que não tem coisa mais. Não tem coisa melhor. Não tem. Muita gente começa a correr. Então, essa facilidade que o rancho horse dá pro competidor correr a prova, que é... E eu falo assim, é muita interação da família. Porque, um pai vai junto com a filha, dupla. Aí o marido vai com a mulher, o pai vai com o filho, assim vai. O único trabalho que eu presencio um pouco mais no rancho horse disso é um amigo meu lá de Mirandópolis, é o Gui. Ele abriu um ranchinho, começou a treinar e começou a trazer a família para correr. E trouxe 3 meninos, molecada nova, e os pais começaram a correr também. Aí, tá vendo? E esses 2 meninos são um fenômeno. Tem o Luca e o Pedro. O Pedro, ele é o artes de Work Horse e o Luca é o artes de rancho horse, aqui em Mirandópolis, do nosso lado. Sim. O melhor jovem de rancho horse do Brasil é um menino de Mirandópolis, de 13 anos. O melhor jovem do Brasil de Work Horse é um menino de Mirandópolis, de 13 anos também. Isso também a gente do cavalo eu sei porque são meus amigos. Mas é super bacana, você vê a alegria. Quando a Nayara ganhou, eu estive lá com eles. Então, estavam todos juntos. Não, são fenômenos. E eles correm de igual para igual com a gente. Os moleques têm 13 anos. Caraca, já saíram do júnior e já foram direto pro adulto ali. Tem um desses dois aí. Tem um desses dois, o Luca. Ele teve uma prova no Velho do Rio, lá em Umuarama. Essa prova tem 3 categorias. Cada categoria dá 15 mil reais de prêmio e uma categoria dá 12. E tem uma categoria que mais abaixo acho que dá 10, algo assim. Ele podia correr as 3 categorias. Ele ganhou 15 mil em uma, 15 mil em outra e 12 mil em outra. Caraca, levou 45 mil, cara. De 13 anos. Olha. Claro que é dividido por 2. Sim. Até na última eu ganhei com ele. Eu e ele fomos campeões dessa categoria, entendeu? Então, ele é muito bom. Um moleque muito bom. Os 2 são muito bons. Promissor muito ali, cara. A família investe, os pais investem, os pais querem que eles estejam ali. Mas são o esporte também dá retorno, né, cara? Chamar ele pra vir aqui. Dá pra chamar os meninos. Ele. Dá pra chamar os meninos. Na hora, eu posso telecontato ele pra vocês, falo com eles. Ele, sim. Dá pra muito bacana, 2 moleques. Vai ter conversa fiada. Mas é isso que a gente quer também, né? E os pais investem neles, sabe? Os pais querem que eles estejam nesse meio. Aí você sabe, nesse meio não tem porcariada, não tem coisa ruim. E eu falo assim, tira um pouco a tecnologia que hoje em dia precisa, tirar ainda mais da cidade que eles têm. É verdade. Eu falo assim que não tem esporte melhor para interação de família. E é muita no rancho tem muita molecada. Eles mesmo estão correndo aqui, ele tá correndo uma prova ganhando 15 mil reais, ele acaba ali e vai ali brigar com os amiguinhos dele de carrinho e dividir com a gente controle remoto, entendeu? É uma coisa muito bacana. Que tá precisando. A mentalidade dessa criança também muda, cara, muito. Muda. Muito questão de respeito demais. Né? O Luca mesmo foi numa prova comigo esse dia atrás, os pais ele liberaram para ir comigo lá perto da Nova Andradina, esqueci o nome, Casa Verde, do INEA. Foi comigo, foi eu e ele na área, a gente foi pra lá, ele ficou no trilho, meia-noite, caixa dormindo, né, moleque? Meia-noite, esse moleque tá dormindo. Eu bebo 2 horas da manhã, acorda, louco, vamos andar comigo. Socorro. Ele falou assim, eu fui dormir meia-noite, você mandou dormir meia-noite, sim, mas agora você vai andar comigo, que agora que eu tô bebo, vem cuidar de mim. É interessante. Os pais deles são muito amigos meus também, são pessoas muito top. Todo mundo de bem. Todos os amigos que a gente tem ficava fazendo amigo em todos os lugares do Brasil, né? É gostoso.
Os congressos atraem muito, né, cara? Leva muita família ali, você acaba conhecendo muito provas, competidor também, né, Com cara? certeza. Não, E é onde que você cria aquela interação de amizade, né? vira amigos íntimos das pessoas, porque a gente está toda semana junto. A gente para vocês tudo perto ali. Eu tenho grandes amigos de antes e tenho grandes amigos do cavalo. E do cavalo tenho muitos ótimos amigos, sabe? Que são amigos de verdade, amigos que na hora que você mais precisa, você pode confiar. Que geralmente estão numa prova. São 3 dias com eles. 3 dias, vocês estão com esses caras o dia inteiro lá. E uma coisa que te leva ao extremo, que é uma competição, te leva no limite de bom ou de ruim. Pô. Então, você sempre tá com esses caras nas situações adversas da vida, né? Não é o dia a dia, você não tá no dia a dia normal seu, você tá numa prova. Que tá te levando ou no limite pra cima ou no limite pra baixo. Tem um dia que você vai estar assim, tem um dia que você vai estar assim. Sim, exatamente. Vai ter um dia que você vai estar bom, cara, você vai estar com energia super bem, ali, um astral legal, e tem dia que você vai estar com um astral mais baixo. ou menos isso aí. Isso aí. E principalmente quando você tá naquela energia ainda, pô, e aí, será que classifiquei, será que não? A prova é embaçada, a prova é uma coisa que te leva... Hoje, na prova que a gente participa, você vai numa prova, vai no Congresso agora, tem 230 duplas. Pra você ganhar um prêmio, pra você ter o primeiro, você tentar ficar entre os 20 aí, vamos falar. Então, você tem... É um vestibular. Sim. Vestibular de medicina, sei lá, você tem 3 vagas para 230 passadas, com 400, 520 pessoas. Em dupla, né? Sim. Então, com tudo isso de cavalo. Então, cada categoria, então, é uma coisa te leva muito no limite mesmo. Caraca. É impressionante. E você trabalha também o emocional ali, né, mano? O emocional é o principal. Geralmente, a prova é 20%, 25% da prova é seu emocional, como você tá ali, até para você, pro seu cavalo. Se você tá nervoso, o cavalo tá nervoso também. Então, se o cavalo quis pular com você uma hora, é porque você tava nervoso em cima dele também. Então, é bem assim. Caraca, velho. É interessante. Mas é gostoso. Mas é um trabalho. A gente tem que, se não levar como um trabalho, não vai. Eu comentei com vocês, eu tô desde janeiro, metade de janeiro, todo final de semana fora de casa. E eu tive esse final de semana em casa. E mesmo assim eu peguei e fui treinar em Mirandobras. Caraca. Então, Mas daí também a família vai tudo junto também. Não, minha família vai... A Nayara, minha esposa, meu filho e a minha sogra, toda a prova tá junto. Olha que maravilha. A gente vai tudo junto. Porque eu corro, a Nayara corre. Então, o moleque, com 3 meses, ele tava em prova. Com 3 meses, ele tava numa Copa dos Campeões. Aí a minha sogra sempre foi, por causa que ela fica cuidando dele o tempo todo. Tá doido. Se não é ela, também a gente não consegue correr a prova. Mas a família vai toda... Todos esses finais de semana que eu tô te falando, eles foram todos comigo. Então, assim... É importante estar junto, porque senão a gente não aguenta. Lógico. Não tem como você não... Bala também, né? O emocional ali, né? Bala. Quando você tá sozinho numa prova, cara, você bebe um pouquinho a mais, você fica até um pouquinho mais tarde, você acaba não tendo ninguém pra te acudir numa hora assim, tendo tá com a família, você tá em casa, né? Por mais que você não esteja em casa, a casa sua é a pessoa que você vai levar com você. Então, a minha casa são eles. Então, eles estão comigo. A minha casa sempre está comigo nas provas. Isso é muito importante. A cabeça nossa fica outra cabeça. Por isso que, às vezes, o resultado vem. Sim, com certeza. Com certeza. Tem sempre um apoio ali, né? Sim. Apoio de todo lado, né? Apoio da família que vai, da turma do Aras que fica. Dos meninos que continuam trabalhando lá. A gente sabe que a gente está numa prova lá, mas os animais que ficaram para trás estão sendo bem cuidados. Então, isso é muito importante. Que nem eu vou numa prova agora, segunda-feira, no Congresso. Vou ficar até na outra segunda. Se eu não tenho uma equipe boa, como eu fico a semana trabalhando lá? Pô, não fica. Com esses 2 garões aqui, com ego importado, com tudo aqui no ar. Então, tem que ter alguém que você confia cuidando disso daí, né? E querendo ou não, só ali no Aras ali é milhões, né, cara? Não é cavalo, é um trem... São milhões ali, né? Ali investido, né? Quando eu falo que cavalo, qualquer errinho perde muito, é um animal que você dá um pouquinho a mais de ração, que você sabe que dá a cólica, morre um animal de 100 conto. 50 mil, 100 mil, 200 mil. O manejo tem que ser independente, muito forte. E até o animal, nem os de 10 mil, 5 mil, de 2 mil, que seja. Todos valem, Todos valem. A gente mesmo tem animal, todo tipo tem animal de 10 mil reais até pra frente, o que for. Então, mas todos têm o seu valor. Todos eles foram trabalhados para ter. Eles não são os animais que a gente tem por ter. Tem por quê? Eles têm que vir, serem bons, ser vendidos e dar alegria para outras pessoas. Então, todos os animais, independente de qual é o valor dele. Eu acho que assim que o criatório tem que trabalhar, porque eu não tenho que trabalhar pensando só em vender o cavalo de 100 mil, tem que pensar em trabalhar também o cavalo de 10 mil, porque às vezes esse de 10 mil vai ser o campeão, vai ganhar do de 100. O cavalo é isso.
Principalmente nas nossas modalidades, que não tem que fazer um 16 da vida. Entendeu? Não precisa ficar falando do meu lado, tá mais complicado a parte do sabor. É um pouco mais complicado. Mas eu falo isso no alta performance total. Sim. Mas tem também a prova de criança, tem a prova dos Master, que também não precisa ser 16. Então o animal tem... tudo. No meu caso, eu não tenho escolha. No meu caso, é feminino e eu que lute. Você que eu que lute. Então, o cavalo é isso que é importante. A gente está bem apoiado. A gente tem que estar muito apoiado, porque um cavalo é um ser vivo que a gente tem que cuidar. Eles não escolheram estar ali fechado, a gente que fechou. Então, a gente tem que tratar da melhor forma possível. Sim. A gente não colocou ele num piquete, cercamos, ele não foi lá e fez a cerquinha, ela colocou, estacou, esticou o arame. Não, a gente que esticou. A partir do momento que a gente decidiu colocar ele ali, nós temos que tratar ele melhor do que ele estivesse fora. Sim, com certeza. Entendeu? Todo condicionamento você tem que cuidar para ele, né? Todas as condições ali, imperfeito. Foi escolha nossa, não foi escolha deles. Não foi eles que foram lá e fechou a porteira e trancou. Foi a gente. Quando é assim, a gente tem que estar... Não, mas igual eu vejo, até o pessoal de casa da cidade que não entende, até quando eu tava fazendo o estágio lá, os meninos saíam, tiravam eles da baia, colocavam ele num piquete aberto, céu aberto, para ter o contato com a terra, levar o melhor condicionamento daquele animal ali também, né? Pra ter um bem-estar. Eu falo dos animais soltos já, né? Eu tenho bastante animal em baia também, eu sei que esse é um assunto um pouco polêmico, um pouco discutido. Mas a gente tem animais em baias, mas os animais de baias nossas são animais que estão em competição. Sim. Então, todo dia eles estão soltos, todo dia eles estão montados. E outros cavalos de hoje não é igual ao cavalo antigamente. Nós não temos Mustang. Nossos cavalos são cavalos que eles nascem numa baia, eles nascem com todo mundo banando eles aqui, falta fazer respiração boca a boca. Então, eles já nascem assim. Então, não adianta a gente querer comparar, não, mas eles são da natureza. Não, os nossos cavalos não são da natureza. Os nossos cavalos, se for para a natureza, eles vão passar apurado. Eles vão passar fome. Sim, exatamente. Vão passar fome, não vai ter ração, não vai ter nada, vai passar frio. Então, eu entendo os direitos dos animais, concordo, sou a favor. Tem até uma grande amiga, a Jaque, que é disso. Tanto é que ela, olha esse cavalo aqui, ele tá maltratado? Não tá, a raça dele é assim. Eu já sei que é assim que você tá falando. Não, Já sei. Então, mas eu fico contente porque ela vinha atrás para tentar. Para entender tem gente também. Que mete porrada na gente. Cara, a gente trabalha com cavalo, eu quero o melhor para aquele cavalo. Aquele cavalo é a minha vida. A minha vida. Aquele cavalo não é a vida de nenhum dessas pessoas que falam que são protetores animais. É a minha vida. Então, beleza. Vou salvar um animal tal de negócio. Leva para casa. Por que não leva para casa? É difícil. Por quê? Tratar, custa caro tratar. Custa tempo de você entender o animal, saber o que ele precisa, o que um animal precisa, um cavalo precisa, um boi, um cachorro, qualquer coisa. É que assim, as pessoas têm que entender... o pessoal não entende realmente. É que as pessoas têm que entender também que os cavalos de competição, ele é necessário ficar na cocheira para você dar mais um atendimento melhor, porque se você solta um cavalo de competição muito tempo no pasto, ele vai ter um gasto calórico muito maior. Então, a performance dele numa prova não é mais a mesma. Claro, não é. E a gente precisa estar trazendo conhecimento, mas mesmo assim, eu entendo um pouco o seu lado, porque a gente é um pouco julgado. Como assim você está deixando o cavalo preso? Ele é tratado melhor que a gente. Toda baia tem um ventilador. Tem. Ligado 24 horas por dia. Tá vendo? O que eles comem, eles gastam mais que eu, você e ela junto, um cavalo. Às vezes tem que deixar até de comer um dia. Lembrando que é um dia, viu? A gente trata bem, sim. Esse negócio que, claro, salvo. Tem gente, sim, que realmente maltrata. Nem maltrata, não dá o valor necessário naqueles animais e acabam deixando no meio de lado. Opa, aí tem que pegar no pé. Mas isso aí eu também sou protetor dos animais. Mas aí não pode colocar todo mundo, né? Não pode colocar todo mundo ali no mesmo balaio, né? Pra você ter noção, até cuidado com a alfafa que a gente precisa ter pra eles não gastar. Eu compro o feno de bolão. Se o feno às vezes chega, eles rasgam um pouquinho, o feno chega um pouco, não é mofado, como fala? Um pouco mais seco. Não, ele chega úmido ali tal. Eu pego, tiro o filme, mando pro cara, meu fornecedor de feno, tá estragado. Não, deixa isso aí, ele troca na hora e eu uso outro feno, não dou. Entendeu? Às vezes estão dando vencido tá começando a embolar. Coisa, pode pra dentro, a gente toma. O cavalo não come, não tem nada. Não... Eu tô falando de nós. As pessoas que querem criar cavalo em alto nível, querem ser realmente criadores de cavalo. Mas muita gente realmente maltrata, faz mal, e isso tem que ser... Eu também sou um protetor dos animais, quando é de mal feito. Mas isso eu vou procurar uma pessoa que entende disso. Não vou falar Deus dará numa internet, qualquer coisa que é fácil de falar. Sim. Falo o que eu quero para as pessoas e só tem o julgamento. Ninguém tem. Mas será que é isso aí mesmo? Tem cavalos que estão magros por causa que eles ficaram doentes. O que a gente está fazendo? Tratando o dia inteiro deles. Hoje uma égua ficou no soro o dia inteiro.
Por quê? Ela tá um pouquinho mais sentida, vamos colocar no soro, vamos ajeitar. Entendeu? A gente faz aí. Só que vai entrar com antibióticos necessários, tudo mais. Tem animais que são magros por natureza. Sim. Aí, lá, tá magrinho. Não. Raças de cavalo são magros. Tem uns que você precisa genética utilizar dele, até hormônio pra ver se consegue engordar, porque não consegue. Suplementação do animal. Tem também um animal que é uma performance muito alta, que você monta muito nele, você suplementa ele para ele conseguir estar sempre bem. O tempo todo. Porque realmente, né? Você vê alguns animais, igual você falou, magrinho, só que o pessoal que tá julgando não sabe que não tem animal tá passando. Não tem conhecimento e não adquire também. E não adquire o conhecimento para pegar e tentar julgar. Falar, agora eu entendi, então não vou falar isso aqui. Só que é o Ibope, né? Eu vou dar até um exemplo, que quando eu era moleque, eu pegava e rebaixava carro, gostava do negócio. Meu pai falava assim, os caras estudam tantos anos para poder fazer um carro certinho para delegar para andar, você quer rebaixar ele? Quem era o burro? Era eu. Eu não sabia o que eu tava fazendo. Entendeu? Eu tava fazendo uma coisa que não era. O cara estudou pra isso. Você o cara quer tirar toda a do carro também? Como eu vou palpitar numa... Como eu vou falar, essa televisão tá chapiscada, tá errado. Vamos mexer... Não, eu não sei como funciona uma televisão. Eu não sei fazer uma televisão, não sei nada. Sei, mas levar pra botar o vermelho, ligar. Tirar toda a forma que eu tenho. E conectar, espelhar alguma coisa nela. Pois é. Então, essa experiência que a pessoa tem que ter, quer ser produtor de animais, mas vai atrás para pesquisar, vai. Sim, eu concordo. O Zé Rubens usou a frase perfeita quando teve aqui, né? Acho que foi, nunca tinha escutado, que eu não sou culto como ele. Mas não gosto daquele cara, tem que conhecê-lo melhor. Sim. Realmente, é mais ou menos isso daí. Eu acho que essas coisas é interessante, tem que se fazer. Com certeza, com certeza. Legal, aluno. Ô, Coisa, você já passou muito perrengue em prova? Rapaz, é o que passa toda vez. Conta aí um. Não, tem que também falar assim não, pro pessoal. Não existe prova sem perrengue. Não existe. Não existe, gente, pelo amor de Deus. Que falar? Não, é que tá na calmaria, você não tá na prova certa. Falando, nossa, que gostoso, que prova todo final de semana. É? Vamos uma vez. Não dá, é perrengue, mas eu falo, tem os pós, mas o contas daí. Não tem lugar bom pra você ficar, às vezes tá frio, às vezes tá chovendo, quando chove faz aquele barreiro, você só vive no barro, você vai dormir, sua cama tá cheia de terra, não tem como não estar. Porque você sai do trailer, é frio, é calor, aí chega lá, não tem energia, tem lugares que não tem energia, você não liga o ar-condicionado, não pega celular. Ixi, é só por Deus. Graças a Deus a Nayara gosta também e o meu moleque já acostumou. Não, ele acostumou, é sertanejo, não tá, é sertanejo, entendeu? Mas é verdade tudo que você falou. Se você não for na prova passar um perrengue, você não tá indo na prova direito. Eu nunca vi. Ainda mais eu que às vezes eu gosto mais em rodeio. É pior. Rodeio deve ser pior. É pior. Eu já fui a alguns rodeios. É pior. Rodeio. Triste negócio. Muita loucura. É muita loucura. Chega a ser um pouco perigoso, né? Sim, até por falta de estrutura da pista também. Mas é perrengue, não tem jeito. Mas é um perrengue bom de passar. Por isso que eu falo com as pessoas que estão do nosso lado. Eles passam junto com a gente. É um momento de extremos, né? São um extremo que a gente tem. Mas passem. Você presenciou uma. Você acha que você deve ter ido umas 2, 3 provas comigo. Né? Aquela que a gente foi não lembro onde era, não tinha celular. Choveu, acabou 6 horas da manhã. Boiada braba, queria matar a gente de todo jeito. Não, os boi tentam matar a gente de vez em quando. Tenta. É verdade, porque você não conhece o boi quando você... Não, tem boiada que eu até tenho uma história que é lenda. Eu tava nesse dia, e é uma lenda que ficou no meio do cavalo, aqui em uma prova em Umuarama. O Juliano Tacano foi nessa prova. E o seu pai também foi. Meu Deus do céu. A barraca do Tacano saiu voando, que ele perdeu tudo. O café perdeu tudo. E no dia dessa pista, choveu muito, caiu um raio. O raio correu o redondel inteirinho. Eu tava na beira da pista assim. Fica beleza. E uma poeta muito brava. Umas bezerranas desse tamanho, brava. Entrou na pista uma dupla lá. O jeito que o boi veio, bateu no joelho dele, mas quebrou a perna. Eita. É um acidente de percurso que acontece como jogador de futebol, como qualquer outro lugar. É um esporte. Mas aconteceu, virou uma lenda. Acontece. A boiada aqui tromba na gente e não tem jeito. Mas boiada brava, uma vez eu fui no Zone Short, umas boiadas. Eu participei com o Zone Short. Participou? Já. Não, eu acho que eu já participei de umas 6 provas de Zone Short. Mas hoje, na época que você participou, a boiada era muito brava. Hoje não é tão mais. É porque foi bem na época que tava começando. O pessoal bravo. Tava assim, é um esporte novo, igual aquele tal de Bulldog que fala. Qual? Não, o Bulldog é antigo. Bulldog é antigo. Mas assim... Timpene. Mas foi bem quando era novo. Mas o Bulldog é mais loucura também, né? É loucura. No final do Campeonato Nacional da BQM, valendo R$50 mil. Premiação de R$50 mil. Eu, na final, eu fui o... Eu classifiquei em terceiro ou quarto, de 260 dupla, que em terceiro. Fui na final, fazendo meu tempo. Eu ia ficar
pelo menos entre os 5, com certeza. Entre os 5 ganhava prêmio, tipo, 5 devia ganhar uns 15, o 5º lugar. Eu indo buscar meus 2 últimos boi, do jeito que a régua derrapou, caiu comigo. Perdi a prova. Entendeu? Caraca. O meu parceiro, um amigo grande, amigo meu, em vez dele ir buscar o boi, ele ficou preocupado comigo. Ele ficou olhando pra mim aqui assim, falei, vai no boi. Aí ele foi, que eu levantei, né? Mas ele ficou preocupado primeiro comigo do que com a prova. Amizade. Sim. Ele E protegendo ali, né? Protegendo, porque o boi podia vir pra cima de mim e tal. Mas a gente acontece essas coisas. É uns perrengues que passa. Que bancada lotada, o one shot lota demais. Parece um jogo de futebol. Sim, Não, chegou é lá. top. Sim, Cara, que sim. bancada lota. É um rolo, é um tropeço e nego gritando aquele rolo. E vai, pega o boi. E nos 2 últimos bois que eu ia pegar, eu tava acho que 25 nessa hora. Com 27, 28 foi o campeão, 27, algo assim. Tava com 25. Se eu demorasse muito para tirar esses 2 bois, mais de 5 segundos, eu ficaria em 5º. E não ia demorar, esses bois iriam sair com 2, 3 segundos Sim. no máximo. Então, vamos falar até o 3º, com certeza. E a égua, minha coitada, ela derrapou, caiu, prancheou, eu caí, não machucou, não aconteceu nada nem comigo, nem com ela. Ela foi pro lado da pista e foi espinando sozinha. A gente falou da régia, né? É treinada pra sim. isso. Ela saiu pro outro lado da pista e foi lá espinando, sozinha, sem ninguém. Então... Caraca. Você vê como que o animal também Ah, não, eles sabem. é sábio demais, Ah, não, safo sabe. ali, Eles são. cara. Sabe É mesmo. diferente. É gostoso, é bacana. Caraca, velho. Ô, mas eu lembro daquela prova que nós foi lá, foi em a linha da Mantina lá. Que nós foi nessa daí que nós ficou até 6 da manhã lá. Eu acho que foi Andradina. Andradina, Andradina. é verdade. Andradina, né? Andradina tinha bastante prova, tava. É, tinha É, bastante ficava prova. entre Três Lagoas e Andradina, isso aí. foi nessa prova aí. Eu Não tinha comprei energia. já em Andradina também, em Mirandópolis também. Mira também? Aham. Short? Um short. Ah, é? Esqueci o nome. Mirandão que gira, Mirandão. É esse mesmo, esse mesmo. É, ele tinha bastante prova, É, dele coberta mesmo. dele lá. É esse mesmo. Comecei lá treinando. No que gira? Juro por Deus. No Diego, é amigo Comecei lá, nosso. Comecei lá treinando com eles. Aí eu falei assim, vou fazer algumas provas. Aí eu comecei ali na região. Entendi. É bacana, é um esporte que cresce. Todo lugar que começa, cresce muito. É que você já deve ter sua forma, os seus clientes e tal. Mas alguém se propor a montar uma escolinha de run short é muito interessante. Isso. Porque é a criançada que entra. É. É uma prova segura, né? Não tem uma correria muito louca. Então acaba... É mais Tranquilo. técnica, né? É mais mais técnica. técnica É mais e técnica. raciocínio você isso tem aí, ali. técnico raciocínio. É isso aí. Você vê a mandado, saber pra onde vai. Eu vi lá quando a gente treinava, é muito de você ter o raciocínio. Às vezes o seu número era que tava aqui, vamos supor, aqui no copo. E tinha um número da sequência que tava aqui na garrafa aqui. Você bate E aí no você já outro. batia pra cá pra mandar os dois. Sim, claro. Batia ele um pouco mais forte aqui, ele passava na frente, depois ele já tocava. É uma técnica bacana, Run Short. Tem várias técnicas. Sim. Por ser um esporte novo, uma modalidade nova, Sim. tem muito treinamento diferente. Muito mais que qualquer outro. Eu gostei da rédea, cada um treina de um jeito, mas é tudo a mesma base para chegar no mesmo ponto. Exatamente. Com Run Short, cada um treina de um jeito para chegar em pontos diferentes. Tem gente que gosta do cavalo apoiando mais, tem gente que gosta do cavalo um pouco mais para frente, tem gente que gosta do cavalo passando a mão por trás, tem gente que gosta do cavalo passando a mão pela frente. Então não tem um jeito certo de fazer, por ser uma prova de dinâmica, é muito dinâmica. Sim. Então você tem que ser rápido ao mesmo tempo que você é rápido, você tem que ter a técnica, e ao mesmo tempo você tem que ter a técnica, você tem que ser rápido também. Então, É uma loucura. A mente ele fica mas a eu fico o milhão. tempo todo. Bom que ajuda na parte de concentração ali, que você Pô, tá o pra tempo todo É. concentrado. Pra caramba. E também vai muito do treinamento com o companheiro, né? Também, A outra pessoa ali muito. de Eu dupla acho que a ali dupla- também, a cara, dupla- ser sintonizado. a ali. dupla tem que tem que bater. Não adianta. É uma prova de dupla, as duas têm que estar bem conscientizadas e raciocínio rápido e ficar natural aquilo. Aquela manobra que você faz ali tem que ser natural como é no tambor. Sim. Não é igual você falou, tem que bater aqui para ali. Mas isso tem que ser natural. Quando você tem que pensar nisso na hora, você vai perder 2, 3 segundos. Se você não tiver que pensar, você só vai fazer. Então, é isso que o treino serve para isso. Como no tambor, acho que para você já tem que ser natural, você colocar o corpo para um lugar. Natural já. Sim. Quando você tem que pensar no que você erguer para cá, fazer isso, ajeitar o cavalo, você vai perder alguns segundos. Instintivo, né? Você tem que tornar aquilo ali Por isso, instintivo, é por né? isso que eu falo que a parte do tambor tem que treinar muito. Tem que Não treinar. adianta. É. E mesmo assim... Pra tudo, né? Pra tudo. Eu acho que pra tudo na vida você tem que ter um treino ali, né? Treinamento. Tem que ter Tem embasamento, conhecimento. Não tem jeito. Porque não é só você, né? Você e um ser que você está guiando ele também. Você está em cima de um cavalo, né? Então você tem que estar bem concentrado com ele e você olhando suas coisas, né? Ô, Coisa, também lá vocês estão na parte também de vendas, né? Vocês vendem lá os seus embriões, Sim, não, vendem também o nosso o negócio é a sêmen, venda. É a venda. É a venda. A prova gente- é consequência, entendeu? A prova é consequência. A prova é para mostrar, é um marco que você faz. E tem, como a gente falou de vários tipos de animais para vender, eu tenho potro novo, desmama, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 6 anos. Só que a partir dos 2 anos ele tem que estar montado.
porque eu vou vender um cavalo acima de 2 anos que ele não está montado. Então, ou você vai vender uma matriz, um garanhão, ou você... Sim. Então, o nosso trabalho, quando eu falo o ciclo completo, é isso aí. Eu vendo animais até 2 anos. Só que a partir daí a gente começa a montar. Aí a gente vai vender o cavalo montado. Então, tem tudo isso aí. A gente escolhe alguns, mantém para montar, para vender depois um preço maior. Claro, a gente consegue agregar valor no treinamento para vender mais caro depois. Mas, assim, a ideia é ter todo tipo de animal. Sempre a gente tem de 10 a 15 montados para vender. E tem bastante até 2 anos. Então, a faixa de comércio nossa vende embrião, cobertura, vende bastante cobertura dos garanhões. Mas o nosso é o mercado, é a venda. A prova é nada mais para fazer animais, colocar na prova para vender. Quanto vale um cavalo que marcou 231, igual o do Johnny? Você falou, é o nome que você precisa fazer. É o nome do cavalo. Esse negócio que eu falei, assim, nós somos o melhor proprietário do estado de São Paulo todos os tempos. É bacana pelo histórico. Não quer dizer nada. Não quer dizer que eu vou ganhar mais provas ou menos provas com isso. Mas tá registrado ali. A gente fez algo. O Pelé fez 1000 gols. Ele é o Pelé. Então, assim, ele tem que fazer... Os jogadores de futebol tem que fazer gol e jogar bem para se mostrar. A gente tem que ganhar prova e, pelo menos, não ganhar ou correr bem. Ter animais... fácil. Você vai na prova comigo, João Marcos, corre nessa aí aqui, apresenta lá para mim. Você consegue tocar também, correr também. É isso que é o nosso trabalho, é esse. Depois que monta. Antes de montar é outro trabalho. É um trabalho de tratar, cuidar bem, deixar bonito. E eu vendo, às vezes, um animal de 2 anos que o cara quer ser o irmão próprio daquele que está ganhando lá na frente. Então, tudo é produzir. O garanhão produz, a égua produz. Como eu vendo cavalo? Eu não vendo cavalo, eu tenho cavalo aqui para vender. Não, eu tenho um cavalo filho do Playboy Metallic na Selena Dante. Quem que é a Selena Dante? Aquela produziu tanto. Então, você faz histórico. Quando você faz histórico, você agrega preço. No cavalo é histórico. Isso eu concordo com você. Sim, com certeza. O cavalo, tudo você... É você agregar a genética ali que ela tem, né? A única forma de vender cavalo só a genética ali, só a genética dela não vai falar nada. Não fala que você vê um cavalo... Eu quero comprar um cavalo de tambor hoje. Você vai me falar, eu tenho tal. Eu não sei. Eu não entendo de documentos de cavalo. Essa aqui é por causa que ela ganhou isso, o pai fez isso. Não, então ele deve ser bom. Deve ser bom. Com certeza. O cavalo é mais daí. É bem diferente, né? O mundo do cavalo, igual a gente estava conversando. Fora os nichos dentro do mundo do cavalo, que são diferentes, também tem não só as modalidades lá, mas cada animal é específico para alguma coisa. Ou você consegue jogar para fazer 2 coisas ali, mas ainda dá uma puxadinha para um lado a mais, né? Um é específico dele. A morfologia do cavalo já é diferente. O cavalo de trabalho é diferente do tambor. O cavalo de tambor tem que ser mais alto, mais pernudo, correr mais. O cavalo de trabalho tem que ser menorzinho. A cabeça mais pequena. Isso aí só da morfologia. Sem contar a cabeça deles. Cada cabeça tem uma genética para mexer nisso daí. Você já viu como que o Messi jogaria basquete? Como o Messi no basquete seria horrível, o Michael Jordan no futebol seria horrível. Sim. Mas para jogar basquete, o cara tem que ser grande, tem que ser gigante. O cara no futebol tem que ser menor, mais habilidoso. A não ser que ele queira ser goleiro ou zagueiro. Mas se ele for para ser um meio de campo de habilidade, ele tem que ser menor. Ajuda, não quer dizer que o grande dificulta. Que o grande seria ruim, mas o grande dificulta um pouquinho. Existem jogadores grandes que são craques, mas só que são poucos. A probabilidade é menor, entendeu? Isso já no corpo, e aí vai na mente do cavalo. Qual que é a genética? A genética dele é uma genética mais calma, mais brava. Tudo isso daí muda bastante na hora você colocar nas modalidades. Com certeza. É aquele negócio, cavalo na frente é o doido, cavalo no meio. Mais ou menos o cavalo de trás é o lerdo, vai no meio. Vai no meio ali que vai dar bom. Alguma coisa vai dar bom. Você vai pegar um doido ali. Aí. Ai, velho. Ô, Coso, mas fala um conjunto aí de palavras aí pra motivar também a galerinha que quer entrar. Coloca aí o seu incentivo das outras pessoas. E eu sou ruim nisso, hein? São palavras de 100 palavras, frases. Como que você é ruim? Olha a produção que você tem, pô. Tipo o quê? Olha a produção que você tem, todos os animais. Não, mas tipo o quê? Falar o quê? Incentivo, assim, de como você chegou, você dá um incentivo para essas pessoas, como se fosse isso. O que teria que ser feito para sair bem no cavalo? Não precisa do cavalo, pode ser questão da vida também, pessoal. Eu talvez teria mais propriedade falar do cavalo que hoje é o bicho, né? Então, eu acho que o cavalo, você tem que ter... O cavalo você não tem que gostar, você tem que amar. Quem gosta de cavalo não mexe com cavalo, não, tem que amar. Porque o gostar não é o suficiente para você cuidar de um animal tão especial e importante para isso. Então, se você não ama, não... Vai, mas vai como de qualquer jeito e tem alguém para amar por você. Senão não funciona. Muito esforço, força de vontade... No caso de montar cavalo em competições, tem que ter muita força de vontade, muito treino.
eu acho que isso aí, a gente tem que... Para mexer com o cavalo, você tem que amar o cavalo. E ter um pouquinho de sorte, uns tiquinhos de sorte de vez em quando para ajudar. Porque o cavalo depende, tudo na vida depende de sorte. Se a gente não tiver sorte na vida... Sorte que eu falo é ter bons relacionamentos com pessoas, que vai te alavancar sorte. Ser uma pessoa que sempre pensa bem, sempre tá alto astral. E ter fé nas coisas, tudo que vai fazer acreditar no que você... Talvez não é capaz hoje, mas pode ser capaz amanhã. Se fortalecer, pede para Deus, que Deus coloque você no caminho que necessário. E se Deus não quiser que você fique no cavalo, não adianta você gostar nem amar, você não vai ter. Deus coloca onde Ele quer, não tem boca. Eu concordo com você. Isso aí, com certeza, com certeza. E a fé, o que é na sua vida a fé? Hoje é tudo na minha vida. Hoje já não foi tão... Hoje, graças a Deus, eu sou católico e frequento e tenho muita fé. Deus salvou a minha vida. De uma forma assim que eu não... Aí não dá nem pra contar a história, que é muito comprida. Pode contar. Não, é demais de comprido. E salvou a minha vida, colocou pessoas no meu caminho que tirou de muitas coisas. Nunca tive tantas coisas ruins na minha vida. Eu bebia muito, gostava de sair. Mas nunca tive tantas coisas ruins, eu sou tão de coisas ruins. Sim. Vou falar de coisas muito ruins. E Deus tirou tudo isso da minha vida, colocando pessoas boas, colocou a minha esposa Nayara, o Jorge Emanuel, meu filho, a minha família, sempre apoiando muito. Então, isso tudo Deus colocou. Então, tudo que eu vou fazer hoje, eu falo, Deus, for a sua vontade, que seja feito. Se não for, faz a sua vontade que eu for. Que eu sigo em frente. Eu quero muito ganhar uma prova amanhã, mas se não for da vontade de Deus, se isso for... Se for para ganhar essa prova e às vezes me afastar de Deus, porque eu fiquei um pouco... metido, ou porque um ego a mais, que Deus tire essa prova de mim, que eu perca. Sim. Como fala, como é bíblico, se for para você pecar com seus olhos, que eles sejam retirados de você. Tá, se for pegar com sua mão, que tire suas mãos fora. Eu acho que é assim que funciona. Tudo que... Eu posso querer muito uma coisa, mas se não for para me aproximar de Deus, que não seja feita. Então, Deus coloca que seja feito o que Deus quer. E Deus sempre quer o melhor. É uma frase que eu sempre uso. Deus escolhe o que você escolheria se você soubesse o que Ele sabe. Sim. Então, tenho certeza que eu escolheria aquilo que Deus quer também se eu soubesse o que Ele sabe, né? Então, para mim é isso aí. Suas palavras são muito sábias. Muito de reflexão, literalmente. Eu falo um pouco mais sério nessa parte porque é uma coisa séria. Sim. É importante. Eu não posso vir aqui e falar sobre uma coisa que é a mesma coisa que eu falei de falar de cavalo. Eu vejo muita gente... Falar, não, eu acho isso de Deus é isso, Deus é aquilo. Não, mas tenha propriedade para não falar besteira, porque é uma coisa muito séria para falar de qualquer forma. Então, a gente tem que, pelo menos, por isso que eu falei, eu posso falar do que eu sei. Eu sei até a parte de Deus, isso, eu não sei a mais de Deus. Então, como eu vou falar como eu vou fazer uma pregação se eu não sei pregar? Sim. Sim. Então, tem tudo isso daí. Então, tem que ter o limite para tudo. Ou, mesma forma que eu cobro que pessoas que não entendem muito de cavalo não falem baboseira naquela situação, que foi na questão dos... Como eu também acho que eu não posso falar baboseira de Deus, ou vim aqui criticar vocês por desse podcast, que eu não sei disso. Eu não sabia nem como falava no microfone desse. Mas como você falou muito bem. Hã? Falou muito bem ainda. Muito bem ainda. Falou muito bem. Porque isso eu acho que é sério, é uma coisa séria. Sim. Não, mas é uma coisa que eu comentei. A gente vai conversando aqui realmente para deixar uma coisa mais natural. E você já sentiu mais incomodado, né, de estar conversando com a gente. Sim, não. Você foi super bem. São pessoas com a gente boa de conversar. É fácil conversar com vocês. A gente vai puxando o assunto e vamos. Isso sem contar a história antiga ruim, né? Só foi as coisas boas. Eu só acho que você deveria apresentar para ele o energético da todo. Verdade. Dá uma experimentadinha. Esse é o energético. Louco. Ele é um energético com suco, ele não é gasoso. Tô precisando de um trem desse, hein, cara. Toma aqui mesmo? Eu vou contar aqui. Eu mais preciso, porque eu tô de ressaca. Minha ressaca ela bate depois de 2 dias. Aí só pra eu conseguir ter energia, eu precisei tomar um negócio desse. E eu entendi a energia. É muito gostoso. É muito bom. É muito gostoso. É energético? Energético. Depois você também parece um suco, né? Também. Muito bom. A gente tem de frutas vermelhas, de manga. Eles aqui na fase... Na fase. Então. Isso ia fazer um bem, menino. Rapaz, eu ia morrer. Eu acho que o que me ajudou hoje a conseguir falar um pouco foi por conta desse energético. Eu gostava um pouco precário. Muito bom. Parece um suco.
Não, é gostosinho, ele é gostosinho. Mas, na verdade, são seus patrocinadores. Mas, na verdade, ele é um patrocinador suco. nosso. E ele aí, o dono da Toro Louco, ele quis mudar um pouco do energético, um pouco mais gasoso, essas coisas. Entendi. Aí ele fez mais um suco. Introduziu uma taurina e uma cafeína no meio. Eu ia falar também. Isso aqui com vodka também ia ser maravilhoso. Ia ser bem bom. Um de laranja. Nós pensou, mas não falamos. Nós pensou, mas não falamos. Na época das Zeste. Eu gostava de tomar um energético com uísque. Eu gosto de tomar puros, uísque. Só que eu ficava muito louco. Aí o energético chama mais louco, só que ele chama mais tempo louco, sabe? Olha, e se eu te falar? Tá ligado aí, mas eu vou falar mesmo. E se eu te falar que eu tomo uísque, eu não fico ruim. Eu tomei sozinha, uísque puro, assim, uma garrafa sozinha. E eu fiquei de boa ainda. Agora, a tequila já era. O meu sonho, eu achava muito chique o pessoal que chega em casa com uma dosinha de uísque pra dar uma mexida assim e bebe quando chega toda noite, né? Falei, agora eu vou virar um cara chique. Meu tio me deu um litro de uísque, meu tio Adalto. Todo dia eu vou chegar aqui tomar uma dosinha. Eu tava virando alcoólatra, eu não bebia só uma dosinha. Eu não consigo. Não, tomava era minha garrafa. Não, eu não sirvo pra ser chique. Larga a mão do trem. Deixa pra um dia específico. Eu falei assim, eu nem bebo. Porque esse... Não, com uma dosinha não dá certo. Larga a mão do trem. Larga a mão. Não, aí é demais. Tem um aí. E a gente depois vai... a gente não pode esquecer de falar do 5-3 também. A gente tá com um café da tarde aqui. Maravilhoso. É tudo muito bom, né? Eu não saio muito hoje, eu passo bastante comida lá. Eu não saio muito mais. Hoje é difícil sair, esse final de semana eu nunca tô aqui. Então, mais dia de semana sem peça. Parmejana. A minha esposa adora um macarrão, como chama, tem um nome. O talharim? Talharim. O pastel deles é muito bom. É gostoso. Eu falo em todo podcast, mas toda vez que eu vou lá, eu gosto de ir naquela parte do jantar harmonizado, que você toma vinho com uns pratos lá, você faz uma harmonização, a sobremesa. Aí eu posso fazer isso, porque o meu sonho é ser chique um dia. Tá vendo? Já é uma oportunidade. Vai com a mulher lá com a esposa. Aí eles ensinam realmente você entender um pouco do vinho, porque qual vinho combina com tal comida. Eu acho que eu gosto bastante. É bacana. É um projeto lá que é muito legal, cara. Você não quer ser chique aí? Eu vou lá pra ser chique. Pronto. Às vezes dá certo, né? Não vai, é como se fosse um curso ali de um dia. Você experimenta vários vinhos e vários pratos juntos ali pra ver o que casa melhor com qual vinho. Entendi. É, tipo isso. Bacana. É legal, é uma experiência. Uma experiência. É bacana. Essa coisa é muito importante, diferente, é muito bacana, né? Sim. Então tá, Kozo, muito obrigada pela sua presença de hoje, pelas palavras, pelo conhecimento. Espero que o pessoal de casa goste bastante. Agradecer porque eles estão assistindo bastante a gente, acompanhando aí. Sim. E agradecer você também por estar aqui, ajudando a apresentar. Tamo junto. Muito obrigado. E temos só a crescer também por aqui. Kozo, mas obrigado mesmo aí pelo seu tempo, sua disponibilidade, que hoje a gente sabe que um tempo, ainda mais você como que é empresário também, pecuarista, então a vida é bem corrida. Então, um tempo aí para nós todos aí é muito importante. Então, agradeço demais aí pela essa disponibilidade sua. Eu que agradeço vocês dois por esse convite, por estar apresentando para o público aí pessoas que às vezes que querem aprender sobre alguma coisa, não só do que a gente falou hoje, mas de outras pessoas que vieram aqui direto. Parabéns por esse trabalho, é importante. E eu torço muito para que dê muito certo cada vez mais. Vocês tenham mais sucesso. Certeza. Amém. A gente vai fazer isso. Amém, com certeza. Papai do céu aí vai dando um chão aí, né? Vai pisando devagarzinho. Eu falei, pede pra Deus. Deus não quiser, não vai ser. Mas se quiser, Com certeza, com certeza. Tá no caminho. Ele tá até aqui porque ele quis. Sim, com certeza. Isso eu tenho... Com certeza. Ele vai abençoar mais e mais aí a gente. Aí vamos prosperar ainda mais também. Bora. Então vamos dar tchau pro pessoal de casa. Pessoal, curte lá, comenta, compartilha. Compartilha com a mãe, com o tio, com a avó, com todo mundo lá. Passarinho, cavalo. Isso aí. Só compartilha. Porque o agro é pod, o agro é cast, o agro é tudo. Vamos para riba. Não para. Grande abraço. Tudo Beijo. bom.